Salva por uma bomba. Diante de mim, ele falava com... Você não vai entender nada. Vamos ver. Diante de mim, ele falava com as mãos e com o corpo inteiro. Pronunciava bem a palavra, com a boca, a língua e todos os dentes, para que nós, seus alunos do final do curso de jornalismo, pudéssemos apalpá-la com os olhos e os tímpanos. O contato nos tornaria capazes de alcançar a complexidade dos signos com que documentaríamos, como repórteres, o movimento da história. A forma como a palavra era um corpo no qual cabia a coisa e o efeito da coisa, o significante e o significado. Bomba! Eu o acompanhava como se estivesse na plateia de um show de ilusionismo. A bomba atingiu minha porção viva, salvou-me. Comecei a reconstituir meu corpo pelo som, estrondo da palavra, que simbolizava uma arma de destruição. E por um professor chamado Marques Leonan, Manuel ao contrário, como ele costumava explicar. Isso é história real? É uma autobiografia. Ela escreveu sobre ela mesma. Biografia é quando alguém escreve sobre a vida de uma pessoa. E aí, autobiografia é quando você escreve sobre você mesmo. Mas é de verdade? Ela escreveu sobre ela. Eu acho que é de verdade. Acho que ela escreveu verdades. Do jeito que ela achou que era a verdade. Entendi. Com apenas 1,64 m de altura, esse gaúcho do Alegrete foi um dos poucos gigantes do mundo real que conheci. Depois de contar o Rio Grande como repórter, virou professor. Não um qualquer, mas um que faz seus alunos dividirem a vida entre AL e DL, antes e depois de Leonan. Tropeçou em mim, tímida e assustada, no final da faculdade. Cabelo quase raspado, saia cinto, botas até as coxas, quando não coturnos, a agressividade em dark da minha imagem, versão anos 1980, não enganou nem um fio do bigode de Leonan. O que foi? 1980? Sim. O Arthur adora 1980. Né? É, eu acho. Quê? Não vai jogar. É bastante. É, né? Então, essa parte que ela está contando da história aconteceu em 1980. De imediato, ele adivinhou o buraco em mim. Fazíamos estágio na universidade por causa de uma lei que proibia fazer fora. A lei era estúpida, mas algumas raras vezes a estupidez nos ajuda. Comigo foi esse o caso. O Leonan valeu por toda a faculdade e valeria por um estágio na New Yorker. Eu chegara até ali nem sei bem como. Me inscrevi no vestibular sem esperança ou convicção. Tinha intenção de escolher informática, possivelmente porque não tinha noção do que se tratava. No gramado da universidade, mudei de ideia. Marquei lá, jornalismo. Em outro vestibular, já tinha me inscrito para biologia. E depois desse, ainda tentei história. Acabei fazendo jornalismo e 3 anos do curso de história em universidades diferentes. Aposta em nenhuma. Eu tinha certeza de que não servia para nada. Menos ainda para uma profissão que me obrigaria a ter contato com pessoas. Entre o lançamento do meu primeiro livro, aos 11 anos, e a bomba de Leonan, aos 21, eu vi meu corpo de menina virar corpo de mãe. Eu era um corpo que se transformava ao ser violado de fora para dentro e de dentro para fora. Tão incorporada estava que me desincorporei. Tomada pela literalidade da carne, a abissal realidade do corpo, me perdi da possibilidade de me subjetivar pelas palavras. Eu era delicada demais para a puberdade e para toda a violência que vem com a condição feminina quando o corpo se torna um corpo para o sexo. A bomba, o signo da coisa e não a coisa, resgatou em mim a possibilidade de que o horror pudesse ser pronunciado sem que eu morresse ou matasse.
Quando dita, a bomba poderia salvar, como aconteceu. Me salvou porque podia ser dita. E era dita por um homem cujo olhar amoroso me devolvia uma chance de existir no corpo, mas também para além do corpo. Quando engravidei, aos 15 anos, eu não conseguia dizer. Tentava contar para os meus pais, mas a voz não saía. Ensaiava e nada. A garganta se fechava. Quando eu já estava no 4º mês de gestação, a barriga começando a espichar e os boatos rolando pelas ruas como pedras, meus pais me chamaram numa tarde para uma conversa. Ficamos nós 3, trancados dentro do quarto deles. Eles sentados na cama, eu numa poltrona diante deles. Tu tens algo para nos contar, disse meu pai. Eu tinha, mas não conseguia. Minha sensação é de que ficamos emparedados por horas. Fazia parte da crença pedagógica dos meus pais que fosse eu a dizer. Era eu que tinha de pronunciar meu pecado. Mas eu não conseguia. O quarto estava escuro, janelas fechadas e luzes apagadas. O segredo oculto dentro da casa, respirando. De volta ao túmulo. Eu. Depois do que foi a única eternidade que conheci, eu disse. Enfim, disse... Estou grávida. Foi quase uma tosse, um soluço, talvez um vômito. Meus pais choraram. Não um choro contido, a conta-gotas, mas um tsunami. Eu nunca tinha visto meu pai chorar, eu nunca mais veria. Percebi que as palavras poderiam matar, e que as minhas mataram algo no meu pai. Minha mãe finalmente tinha uma filha para salvar, mas meu pai havia me perdido. Ele só conseguiria voltar a me olhar muitos anos mais tarde. Aquela frase, estou grávida, caiu como uma bomba. O clichê, nesse caso, é necessário. Era como eu me expressava, nas poucas vezes em que conseguia contar o episódio para outra pessoa. Parecia que tinha caído uma bomba sobre o meu pai. As palavras que na minha infância tinham me dado um corpo, uma existência possível, dessa vez me roubaram tudo. Tornei-me uma imagem incômoda e cada vez mais evolucionando sem som pela casa. As palavras... Por que está triste por isso? O quê? O pai, por que o pai está triste por isso? O que você acha? Não sei. Ele está triste por quê? Não sei. Não, mas você entendeu por quê, com o que ele ficou triste? Porque ela tá grávida, mas por quê? Porque ela é muito nova, ela tem a idade do Martim na história. Imagina o Martim grávido. Martim. Imagina se os meninos pudessem ficar grávidos. E aí ficasse grávida? Com 15 anos. Ah. Ele ficou preocupado, eu acho. E você acha o quê? Eu acho que ele não quer ter neto. Neto. Vamos ver o resto pra ver se é isso? Uhum. Tornei-me uma imagem incômoda e cada vez maior, evolucionando sem som pela casa. As palavras calaram-se em mim. Restava-me um corpo de menina, transformando-se em corpo de mãe, sem antes ter virado um corpo de mulher. A metamorfose de Kafka não alcançava o que senti. Naquele momento, perdi também a palavra oral. Só voltaria a recuperá-la nesse século, muito depois de ter resgatado a escrita. Quando os livros me obrigaram a andar pelo mundo fazendo palestras. Até bem poucos anos atrás, dizer de mim para mim... Não. Até bem poucos anos atrás, dizer de mim para mais de meia dúzia de pessoas me fazia suar frio, tremer e gaguejar, até a paralisia. Sentia que catástrofes poderiam acontecer se eu dissesse de mim. Estancava a minha fala. Em um segundo deixava de ser uma mulher adulta para virar uma menina balbuciante. O que é isso? O quê?
Balbuciante? É. Ai, não sei explicar, filho. Tá. Vai. Aos poucos, percebi que só poderia me colocar diante do outro, de todos os outros, como eu era. Quebrada, com toda a integridade das minhas fraturas, das quais finalmente fiz um vitral. Uma quebrada diante de quebrados. Esse é o pacto em meus encontros públicos. Ainda em 2012, durante uma palestra numa favela do Rio, um homem comentou referindo-se à minha fragilidade exposta. Achei num determinado momento que você se desmancharia. Respondi. Eu quase me desmancho. Quase. Minha força é, agora eu sei, saber-me quebrada. No final da faculdade, o signo da coisa, pronunciado pelo professor amoroso, começou a me devolver a subjetividade, a palavra. E com ela uma possibilidade de existir como mulher, apropriando-me do meu corpo de mulher, sem que habitá-lo fosse uma violação cotidiana. Bomba! A palavra fez a volta, mas como na fita de Moebius. Tá acabando. Libertei as letras, e elas emergiram dos meus abismos como voragem. Voltei a escrever, dessa vez, uma vida para mim. Acabou. Deixa eu ver se acabou mesmo. Acho que acabou. Acabou. Essa é a moça? Essa é a Escritora? moça. Aqui, Eliane Brum. É essa moça que escreveu essas coisas aqui. Ela tem 15 anos. Ela tem 15 anos. Não, aqui ela não tem 15 anos. Ah, tá adulta. Aqui tá adulta. Ela contou uma parte da história que ela tinha 15 anos. É isso. Acabou. Não sei ainda qual livro que eu vou ler. Ainda não decidi. Eu vi as mensagens, fiquei pensando. Mas acho que é a Metamorfose do Kafka. Até porque ela termina agora falando da Metamorfose do Kafka, né? Tô achando que vai ser a Metamorfose. Talvez. Não sei. Ele não sabe também. Ninguém sabe. Vou desligar, tá? Tá. Tchau.